Indo direto ao ponto, nós estamos apontando para você, aqui, dentro do canal, a verdade da realização de Deus. Aquilo que é possível para você hoje. Aqui eu me refiro nessa vida. Então, do que se trata esse encontro? Um apontar direto para a verdade do seu ser. Isso é a realidade de Deus presente. De uma forma direta, como isso se torna possível? Compreendendo a verdade sobre quem você é. E o instrumento que temos para a realização disso é algo muito íntimo em todos nós. É algo sempre presente, disponível a cada um de nós. É a mente. É o único instrumento possível para essa aproximação. A observação desse movimento psicológico interno dentro dessa mecânica que nós chamamos de mente, não existe nada mais íntimo, mais próximo de você do que a realidade do que a mente diz, do que a mente expressa. Então, sem a compreensão desse mecanismo, que é o mecanismo que nós chamamos de mente, sem a compreensão de como funcionamos internamente, psicologicamente, não temos como descobrir a verdade além da mente. Aqui, quando nos referimos a Deus, ou a esta verdadeira consciência, como eu tenho chamado aqui no canal, ou aquilo que transcende os nomes e as formas, aquilo que aqui nós chamamos também de a verdade sem nome ou o desconhecido, estamos nos referindo a algo além da mente. Precisamos dessa aproximação. Precisamos compreender a verdade como nós funcionamos. Como a mente funciona. Toda a complexidade de vida nossa presente, toda a dificuldade, toda forma de confusão, sofrimento, desordem, perturbação em nós está em razão desta mente em desordem, desta mente confusa, desta mente desorientada, desta mente presa a esse modelo de condicionamento psicológico. Então, o elemento mais íntimo e mais próximo de nós mesmos é essa ideia, a ideia do eu, que é uma ideia construída por uma quantidade enorme de pensamentos dentro dessa história pessoal e particular e que se assenta nesse mecanismo, que é a mente. Sem compreendermos esse mecanismo e o que se processa nele, não podemos ir além dele. Nós vivemos dentro de uma limitação centrada neste mim, neste eu, nesta desordem interna, nesta contradição interna, nesse modelo psicológico de pensar e sentir. Isso é algo nesse mecanismo, isso é algo dentro desse mecanismo, que é a mente. Então, nós precisamos compreender a verdade sobre nós mesmos. Precisamos nos compreender. Sem a compreensão da verdade sobre quem somos, estamos sempre nos confundindo com esse modelo de mente. Esse modelo de mente é aquilo que aqui eu tenho chamado de mente egóica. Como sinônimo desta mente egóica, a isso eu tenho chamado de consciência egóica. É exatamente esse modelo de mente não compreendida, não vista, não estudada. Nós não precisamos estudar o que os livros dizem. Precisamos estudar a nós mesmos, aquilo que se passa dentro de cada um de nós.
A observação desse movimento da mente é a mente olhando para ela mesma, se tornando ciente dela própria. Isso é algo possível quando há esse silêncio para observar, esse espaço para observar. Olhar para si mesmo, olhar para todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, é se tornar ciente desta contradição, deste modelo de pensamento aflitivo, conflituoso, em desordem, de sentimento produzindo em nós todo o quadro de infelicidade psicológica. Então, o elemento que temos para essa aproximação da revelação da verdade sobre nós mesmos é a própria mente. Quando a mente se torna ciente dela própria, e para isso ela precisa de espaço, de silêncio, de quietude, para observar esse sentido de um eu que se separa sempre do que quer que esteja surgindo ou aparecendo, sustentando assim o conflito, sustentando assim a contradição, sustentando assim toda forma de sofrimento. Então, a nossa condição psicológica é a condição de uma ego-identidade, em razão de uma mente egóica. Quando não olhamos para aquilo que somos, e o elemento que nos possibilita esse olhar, o instrumento que nos possibilita esse olhar, aquilo que torna possível essa autoobservação, é esta energia de atenção da mente sobre o movimento desta mente egóica, deste comportamento de condicionamento psicológico. Esse condicionamento psicológico é esta mente egóica, não observada, não constatada, não vista. Então, enquanto se mantém esse modelo de consciência mental, de consciência egóica, de mente egóica, isso tudo são sinônimos, não há essa ciência da verdade sobre quem somos, então não há esta revelação da realidade do seu ser. A constatação disso é a constatação da verdade de Deus. A verdade sobre nossa real natureza, a verdade sobre a nossa verdadeira identidade, ela não é algo dentro desta mente egóica, desta consciência egóica, desta consciência mental. E o instrumento que temos disponível para essa investigação é pela autoinvestigação, pela autoobservação desse movimento da mente, a partir do silêncio da mente, da quietude da mente. Talvez você diga, como conciliar isso? Você me fala de uma mente egóica e também me fala de uma mente silenciosa, em quietude. Essa atenção sobre o movimento da inquietude da mente ou da mente egóica é a percepção da quietude da mente, do silêncio da mente. Então se abre um espaço, esse espaço é o espaço desta atenção sobre esse movimento interno. Nós, como seres humanos, nós estamos presos a esse modelo de pensamento, sentimento não observado e, portanto, condicionado. Uma coisa que aprendemos ao longo de toda a história da humanidade, algo que em nós tem alguns decênios, mas na humanidade já está há milênios, o ciúme, a inveja, o medo, a confusão mental, a tagarelice interna, esse desperdício enorme de energia a todo momento, algo que o pensamento está produzindo, colocando presente uma ilusória identidade com a qual nós nos confundimos, com a qual nós nos identificamos. Essa identidade é o eu. O eu é aquele em nós que está sempre no futuro para realizar alguma coisa. Psicologicamente,
está sempre projetando uma imagem, uma ideia, um sonho, uma imaginação com relação a si próprio, se denominando como eu. Então, esse eu, ou ele está no futuro, ou ele está no passado. Então, internamente, essa inquietude psicológica, essa inquietude mental, é típica desta mente egóica não observada, não vista, não constatada. Eu quero lhe convidar a uma mente livre, em quietude, em silêncio, uma mente livre deste modelo de identidade egóica, de consciência egóica, de mente egóica. Algo que nós precisamos compreender juntos é a necessidade de irmos além desse mim, desse eu, desse ego, desse sentido de alguém presente. Essa ilusão, a ilusão de uma identidade presente, há sempre o sentido de separação entre aquilo que esse mim, esse eu é e a vida, o outro, o mundo e Deus. Então, quanto a essa realização de Deus, quanto a esse despertar da consciência ou iluminação espiritual, aqui eu tenho chamado também de natural estado, ou estado natural, é o estado livre do ego. Esse estado livre do ego requer uma mente silenciosa, não uma mente que foi obrigada ao silêncio, através de alguma técnica, através de alguma prática, através de algum sistema, foi silenciada. Uma mente que é obrigada ao silêncio, que é silenciada, essa mente ainda faz parte desse movimento, que é o movimento do eu, no seu esforço de se tornar alguma coisa, de alcançar alguma coisa. E aqui é alcançar o silêncio, é alcançar a quietude. Então, não estamos tratando disso, estamos falando de uma mente em silêncio. Uma mente em silêncio é uma mente livre da mente, livre do eu. Então, aqui se trata de um espaço disponível para essa presença, para essa real consciência. Então, temos, assim, Deus, aquilo que é inominável, desconhecido, aquilo que está fora da mente, fora do tempo que nós chamamos de Deus. Temos isso presente. É quando Deus se revela nele próprio. É quando ele assume esse lugar que tenho dito no canal aqui, nesses encontros, que socorre também em encontros online, encontros presenciais e também retiros. Daí fica um convite para você investigar isso, aprofundar isso. O que tenho dito é que a única realidade presente aí é a realidade de Deus. Esse sentido de eu com minha história, eu com minha vida, eu com o meu mundo, é uma ilusão. A única realidade presente é a realidade de Deus. Isso se revela quando uma mente nova está presente. É essa mente silenciosa. Então, é um silêncio que nasce desta atenção plena. Essa atenção plena é a ciência de todo e qualquer movimento do pensamento, sentimento, emoção, sensação e percepção dos sentidos. Isso não requer esforço, isso não requer disciplina, ou não esse esforço no sentido de querer algo com isso. Todo e qualquer esforço nessa ótica, dessa forma, é um esforço ainda do eu, do ego. Você não pode realizar Deus pelo esforço.
quem estaria envolvido nesse esforço para realizar? Então, esse movimento do eu pelo esforço, pelo desejo, é um afastamento da própria atenção. Aqui, quando eu me refiro a esta atenção, a essa plena atenção, a essa atenção total, é algo que nasce muito naturalmente quando há verdadeiro interesse. Repare que quando você está realmente interessado em algo, não há esforço. Todo o seu olhar, todo o seu ouvir, todo o seu coração se torna presente. É uma alegria se aproximar nesta atenção. E quando você se aproxima assim de algo, observe, a mente silencia. Você está tão completo, tão inteiro, há uma atenção tão plena que todo o sentido de um eu presente, experimentando, se separando para experimentar aquilo, desaparece. É algo muito natural. O sentido de um eu está presente quando há controle, quando há esforço, quando você se disciplina para um objetivo. Esse mim, esse eu, é basicamente condicionamento psicológico se movendo no desejo, na objetivação. Quando há esse contato com esta atenção plena, o sentido do eu não está. Há uma alegria sem alguém presente. Há um olhar sem alguém olhando. Há um ouvir sem alguém. Quando você olha para alguma coisa que lhe toca profundamente, no nível fora do desejo, do medo, da intenção, há uma forma sempre de olhar neste interesse, mas é um interesse natural, livre, não há o que obter ou conseguir ali. Quando você olha para uma cadeia de montanhas, quando você olha para um céu azul, quando você olha para uma árvore, no meio de um campo, quando você sente, em alguns momentos, aquele cheiro da terra subindo, depois de uma breve chuva, e os seus olhos estão diante de algum cenário da natureza, nesse momento, nesse instante, há uma atenção plena. Não há desejo, não há medo, não há qualquer esforço. Nesse momento, o cérebro silencia e há um espaço de alegria sem alguém alegre. Há um olhar sem alguém olhando. Há esse sentir o cheiro da terra molhada ou de tudo aquilo à sua volta, o cheiro da grama, o cheiro das folhas. E não há o sentido de um eu presente, em razão de que a mente está silenciosa, quieta. Na realidade, ela está vazia de todo esse conteúdo, que é o conteúdo do eu, desta mente egóica. Então não há desejo, não há medo, não há passado, não há futuro, não há intenções de realizações para esse mim, para esse eu, ele não está lá. Nesse momento de atenção plena, se revela algo fora do ego, fora do mim, fora do eu. Todos nós sabemos, já tivemos momentos assim. Esse é o momento de Deus se revelando aí nesse corpo-mente. Não há nenhuma atividade egóica, nenhuma atividade egocêntrica, nenhuma razão, nenhum motivo, n- nada, absolutamente nada, apenas o nada.
é tudo. Então, aqui estamos lhe convidando a compreender a verdade do seu ser, que é esse nada, que é esse tudo, que é essa ausência do eu, ao que se revela nesta verdade do seu ser, agora, aqui. Então, o que é essa realização de Deus? É Deus se revelando a si próprio, aí, nesse corpo-mente. Nesse momento, não há o tempo psicológico, não há o passado, o presente, o futuro. Não há nenhuma forma de pressão psicológica para se ganhar algo. É bem interessante tudo isso. O ser humano está em busca da paz, em busca da felicidade, em busca do amor. Nesse instante, não se busca nada disso. Não se fala de paz, não se fala de felicidade, não se fala de amor. E, no entanto, aquilo que está presente está fora do eu, e fora desse eu, que é o ego, o mim, não há busca nem de paz, nem de amor, nem de felicidade. Porque aqui está presente isso, que é Deus, seu ser, um olhar livre do eu, um sentir livre do eu, esse cheiro, literalmente, de tudo à sua volta, livre do eu, um ouvir livre do eu. Esse encontro é o encontro com a realidade divina, com a realidade da meditação. Então, quando o cérebro silencia, quando há esta autoobservação desse movimento do eu, e aqui eu tenho dito, quero lhe convidar a descobrir isso fora desse ambiente de natureza. Isso ocorre numa caminhada, numa trilha, ocorre na beira de uma praia, isso ocorre num campo. Mas eu quero lhe convidar a descobrir a verdade disso aqui e agora, desse natural estado livre do eu, onde tudo pode ser visto sem o observador, sentido sem alguém sentindo. É possível quando esse silêncio interno se abre, quando a mente silencia, quando ela está livre de todo esse velho conteúdo desta egóica mente, desta consciência mental, desse sentido de um eu que vive dentro desse autocentramento, sempre querendo realizar coisas, alcançar objetivos ou se livrar de coisas. Então, nesse momento, nesta autoobservação, a mente silencia, há a constatação de que esse pensamento, esse sentimento, o que quer que o pensamento ou o sentimento esteja trazendo, isso agora não recebe uma identidade. Se isso não recebe uma identidade, o cérebro silencia, a mente se aquieta. Então, a mente é esvaziada de todo o seu conteúdo. Então, nesse silêncio natural, essa verdade do ser, que é a verdade de Deus, se revela. Então, não há mais o eu, o ego, o mim. Então, o que é essa realização de Deus? É a constatação de que só há Deus. Nesse momento, seu ser, sua realidade divina, não está mais se identificando com essa condição, que é a condição ilusória de uma identidade presente, se separando. Então não há mais o eu, o ego. O trabalho se processa em razão desse autoconhecimento, desta observação, que é a observação de todo esse movimento do eu. É isso que tenho chamado aqui de autoconhecimento. Esse silêncio para observar, essa quietude para observar, esse novo cérebro, essa nova mente livre do eu para observar. Então tocamos
na beleza da arte da meditação, da real meditação, de uma forma prática, vivencial, aqui e agora. Aqui no canal temos uma playlist sobre o que é esta real meditação de uma forma prática, que é esse real autoconhecimento de uma forma evidencial. Então estamos diante daquilo que está fora do eu. Estamos diante daquilo que é a única realidade presente, a realidade de Deus. Isso é amor, isso é paz, isso é felicidade. Mas não é paz, felicidade e amor que o eu encontra depois de uma busca. É aquilo que se revela quando toda busca desse eu desaparece juntamente com ele. Então, esse eu, ele desaparece e se revela isso que é sua natureza essencial, que é Deus, que é essencialmente amor, paz, felicidade. Então, um cérebro novo está presente, uma mente nova está presente. Isso é iluminação espiritual, isso é o despertar da consciência. Esse é o assunto aqui no canal. Estamos explorando isso juntos, investigando isso juntos, nesses encontros online, encontros presenciais e também retiros. Fica aí o convite e a gente se vê no próximo. Aproveita, deixa aí o seu like e já se inscreve no canal se isso realmente é algo que fez sentido para você ou lhe tocou de alguma forma, ok? Repito, deixa aí o seu like e se inscreve no canal e a gente se vê logo no próximo vídeo. Valeu pelo encontro. Até a próxima. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. Aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo.